Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o delegado da Polícia Civil, Geraldo Rangel, e com o Major Campos. Estamos conversando aqui com o tema principal, segurança pública e todas as suas nuances. E agora vamos entrar em dois temas importantes. O primeiro é um tema que vem sendo acompanhado por toda a mídia nacional, que é o caso do Amarildo, um rapaz que está desaparecido, né, até o presente momento, e a Polícia Militar e toda a área de segurança pública se empenhando bastante para dar uma posição à sociedade com relação a isso. E, obviamente, nós estamos aqui com duas autoridades públicas da área de segurança. Gostaríamos de saber simplesmente a leitura que cada um faz desse momento de aguardo, desse momento de expectativa, não só da sociedade, mas também como da própria polícia e da própria comunidade acerca da questão. Major Campos, qual a leitura simplória que o senhor faz desse assunto? Qual a leitura, qual a expectativa que a Secretaria de Segurança Pública tem com relação a esse resultado? Bem, as autoridades, né, de segurança pública, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, né, estão se empenhando em poder dirimir, né, essa série de dúvidas que, né, foi criado com esse episódio. A Polícia Civil, a Divisão de Homicídios, está fazendo seu papel, está investigando. A Polícia Militar, através aí dos seus regulamentos, né, foi instaurado aí um procedimento administrativo para poder também dirimir, né, todas as possibilidades, aparar todas as arestas para poder tentar aí, localizar, tentar descobrir o que de fato aconteceu. Pelo menos dá uma satisfação à sociedade. Isso é uma satisfação à sociedade. Geraldo, qual a leitura que você faz disso? Até porque o Amarildo ficou o caso Amarildo, nós temos milhões de Amarildos pelo país inteiro, não é só no Rio, no mundo. Nós temos casos similares, mas esse caso foi pego pela mídia como gancho. E você, como autoridade pública, qual a leitura que você faz, a observação que você faz da condução dos órgãos de segurança com relação a esse assunto? Primeiro, Cláudio, é bom frisar que é difícil você analisar um determinado fato sem ter conhecimento completo do que efetivamente há no inquérito policial, né? Nós acompanhamos pela televisão, né? Pelos jornais, enfim. Mas é um desaparecimento, viu? E que gerou uma repercussão por tratar-se de uma área pacificada, né, da Rocinha, e a Delegacia de Homicídios, especializada, a Polícia Civil, está investigando para saber exatamente o que aconteceu. Pelo que eu acompanhei pela mídia, já houve uma reconstituição, não é? Ou seja, o delegado de polícia que está à frente da investigação, segundo uma entrevista que eu vi, diz já ter muitos elementos que irão esclarecer o que efetivamente aconteceu. Então, cabe a nós agora aguardarmos a conclusão do inquérito policial. Paralelamente, a Polícia Militar deve estar tomando as suas providências administrativas, até mesmo para saber o que aconteceu nesse caso do Amarildo. Enfim, cabe agora aguardar a conclusão do inquérito. Com certeza, a Polícia Civil vai dar uma resposta concreta do que realmente aconteceu nesse caso. Pegando esse gancho, nós estamos falando aí de comunidades carentes, a favela da Rocinha, por exemplo, talvez a maior da América Latina em termos de contingente, e nós temos em algumas favelas do Rio esse projeto social que é as unidades de polícia pacificadora. Nós teríamos uma violência menor nos grandes centros se nós tivéssemos menos comunidades carentes? Qual a leitura que você faz? Começando agora para o Geraldo, depois a gente vai no Major. Cláudio, isso é um processo histórico, né? É difícil você fazer essa análise, assim, é um assunto muito complexo. Você acha que as unidades pacificadoras estão ajudando Não, nesse com trabalho? certeza, é um avanço inegável, né? Só partimos do pressuposto que existiam áreas no Rio de Janeiro, para a polícia entrar, você tinha que praticamente criar uma estrutura de guerra. E hoje isso não existe mais. Então, a população que ele vive hoje tem o direito de ir e vir garanti-lo. Então, é um avanço inegável. Lógico que todos sabem que há muito por fazer. E sempre haverá, né? Lógico, isso aí é um processo histórico, né? Então, não é só segurança pública, mas é questão que envolve habitação, que envolve saúde, educação, geração de empregos. Nós chegamos a um ponto em que a segurança pública se viu obrigada a tomar uma atitude de pacificação. Então, não é o Geraldo que está dizendo, não é o Cláudio, não é o Campos, é um fato público e notório. Mas que nós, como Estado, estamos avançando muito. Isso é inegável. Então, a Rocinha, o Alemão, todos os meios de comunicação acompanharam
entendeu? A chegada da polícia nesses locais, a alegria do povo ao receber a polícia. Lógico que cabe agora ao Estado dar um passo além, né, que é criar as estruturas básicas para que as pessoas que ali estão possam justamente ter uma vida mais né, confortável, enfim. Mas em relação à segurança pública foi um avanço tremendo. Qual a sua leitura, Major? Eu concordo aí com o delegado. As comunidades aí que você citou, Rocinha, ela chegou aquele tamanho todo, né, cerca de 300 mil habitantes lá dentro, maior que muitos municípios do estado do Rio de Janeiro. E se chegou naquela proporção, isso aí chegou há muito tempo atrás, entendeu? E aquele volume de pessoas, onde antigamente polícia para entrar, como o Geraldo falou, era uma estrutura de guerra, era a mobilização de todas as forças, era a polícia militar, era a polícia civil, era blindado, entendeu? Armas de guerra. E com o advento da UPP, essa figura, esse quadro aí foi, né, modificado, não só como na Rocinha, como outras comunidades, né? Todo mundo acompanhou através da mídia aí, né, a tomada do Alemão, o cenário de guerra que foi, entendeu? O que foi mobilizado e hoje, com o advento das UPPs, né, a chegada do Estado através de ações sociais, ações básicas, né, como educação, como saúde, até um simples posto de pagamento dentro da comunidade daquela, que antigamente não podia ter, né, era tudo controlado pelo tráfico. Sem sombra de dúvida, a qualidade de vida dessas pessoas, né, aumentaram muito, graças a essas ações aí, da implementação das UPPs. Tem outro tema importante que eu ia colocar, e o Geraldo foi parte integrante, pelo menos, de um determinado ponto com relação a isso. Essa semana, novamente, o deputado estadual Roberto Henrique já oficiou o Ministério Público, já está falando na Alerj também, cobrando o andamento do inquérito intitulado Meninas de Guarulhos. E Geraldo não acompanhou todo o procedimento, mas foi convidado e teve a grata presença dele na Comissão de Direitos Humanos, que teve uma sessão em Campos, na Câmara dos Vereadores. E eu queria que Geraldo fizesse uma leitura sintetizada da leitura que ele faz desse caso e qual foi o procedimento, qual foi a participação efetiva dele nessa questão Meninas de Guarulhos. Como eu disse, eu fui delegado titular de Guarulhos de 2004 a 2009. E nós recebemos uma notícia à época de exploração infantil, sexual, e eu montei uma operação para desmantelar a quadrilha. E efetivamente o fizemos. Pessoas foram presas, levadas a julgamento perante o Poder Judiciário, enfim, trabalho com total êxito. Só que, e isso é comum, na vida policial, 20 ou 25 dias após a operação, eu deixei a delegacia de Guarulhos e fui ser titular de Santo Antônio de Pádua. E aí não mais acompanhei o desenrolar do inquérito policial. Foi inclusive esse o teor da minha fala na sessão que houve da Alerj. Então, Cláudio, o que eu posso dizer é até o momento que eu estive à frente da 146DP Delegacia de Guarulhos. Foi feita uma operação policial. A operação foi feita onde, Geraldo? Em Guarulhos. Nós estávamos monitorando determinados locais onde supostamente pessoas eram mantidas em cárcere. Montamos a operação, desmantelamos a quadrilha, prendemos as pessoas. Existiu realmente a presença de menores? Sim, existia. Libertamos mulheres, enfim. E o inquérito policial continuou. Então também não seria correto da minha parte fazer uma análise posterior ao seu trabalho, ao meu trabalho. Então, a notícia que eu tenho é que a 146DP continuou a trabalhar no inquérito policial, entendeu? Enfim, e aí agora há toda essa polêmica envolvendo saber efetivamente qual foi o deslinde desse inquérito policial. Então eu acho que as autoridades deverão dar as respostas. Eu gostaria de saber de vocês também uma outra questão. Vocês são intimamente ligados a uma coisa que pelo menos acabou em algumas delegacias. No governo do estado, quando o Garotinho era governador, houve a extinção das carceragens das delegacias com a implementação das delegacias legais. E por ordem também acabou sendo criado as casas de custódia, que em tese custodia o preso até que ele tenha uma sentença condenatória ou não.
Essa migração estrutural de carceragem para custódia foi bom para o sistema penitenciário? Foi bom para o trato da relação com o preso? Qual a leitura que você faz disso, primeiro o major, depois o delegado? Bem, a princípio, com relação a esse assunto, né, eu creio que é poder dar uma melhor condição, né, digna para o preso, porque a gente acompanhava algumas delegacias, não tinha devida estrutura, né, o xadrez era pequeno, a gente acompanhava a superpopulação de presos nessas delegacias, como acontece em outras delegacias, né, do país. O estado do Rio de Janeiro, graças à delegacia legal, já não mais tem isso. Eu enxergo isso aí como uma forma de beneficiar o preso, né, dando condições dignas, condições humanas a eles, né, afinal de contas, cometeram crime, tá? Mas são humanos. E, de certo modo, com a criação dessas casas de custódia, também foi uma forma também de desafogar essa situação das delegacias, para eles fazerem a parte deles, né, que é a investigação, e não ficar tomando conta também do preso, né? Foi criada uma estrutura específica para isso. Geraldo, você está na delegacia hoje que já foi um verdadeiro inferno, em termos de custódia. Para vocês, enquanto policiais, delegado, para o trabalho, foi mais seguro, foi melhor essa extinção de uma custódia na casa de carceragem? Cláudio, eu até brinco com os colegas que quando eu entrei na polícia em 2001, já não havia mais carceragem. Eu costumo dizer que, imagine você trabalhar num ambiente em que você está concentrado numa investigação, está criando a estrutura para uma operação, muitas vezes uma mega estrutura envolvendo centenas de policiais. Concomitantemente a isso, você está tomando conta de preso. Isso é uma coisa pensada. Eu não consigo imaginar como isso acontecia. Eu não peguei essa época de trabalhar em delegacia com carceragem. Quando eu entrei na polícia, as casas custódias já estavam sendo inauguradas e a minha primeira lotação foi na 134 DP como delegado adjunto, entendeu? E já não havia mais presos sob a administração da delegacia. Então, para mim fica até difícil avaliar algo que não fez parte da minha realidade. Mas eu não consigo imaginar, entendeu, como é que você vai ter um ambiente de trabalho sadio se ao mesmo tempo você tem que promover as suas funções institucionais, legais e tomar conta de carceragem. Então, existe um órgão do Estado específico para isso. Então, a criação das casas custódias foram, assim, essenciais para dar uma melhor estrutura para a Polícia Civil. Não olhando só o lado do preso, que também, lógico, nós temos que olhar, dar uma melhor condição para o preso, efetivamente esperar o seu julgamento, esperar uma resposta do Estado, se ele é culpado, se ele é inocente, enfim. Mas também olhando o lado dos policiais que ali estão exercendo suas funções dia a dia, como eu falei anteriormente, você está investigando 10 casos, diariamente surgem mais 10, enfim, você precisa de um ambiente propício para você poder desempenhar a sua função. Então a Delegacia Legal veio para isso, veio para criar essa estrutura para a Polícia Civil, tirando as carceragens e criando as casas de custódia. Então eu vejo como algo que é completamente essencial, que eu não consigo visualizar, eu não consigo pensar em outra forma que não fosse essa. Outra questão importante, a gente fala muito e ouve muito falar sobre direitos humanos para os presos. A pergunta que eu vou fazer para o Major é muito direta. Existem direitos humanos para os policiais? Em tese, sim. Mas, né, como vocês acompanham diariamente, qualquer situação envolvendo policial, quer seja militar, quer seja policial civil, nós somos os primeiros a tomar a pedrada, entendeu? Infelizmente, os direitos humanos existem sim, tá? Mas para a classe policial, qualquer deslize, né, não espera nem se concretizar, se realmente é aquilo de fato, né, aí já começa a ser apedrejado. Isso aí não acontece só na Polícia Militar, acontece na Polícia Civil também. Geral. Envolve polícia... Já tem um estigma, já né? tem um estigma, já tem aquela... Pró-condenação. Pró-condenação, já tem aquele impacto na mídia, já vem de notícia. E aí, Geraldo? Eu acho, Cláudio, que também é um processo histórico. Nós viemos de uma ditadura, não é? Nós entramos numa democracia,
pouco tempo de há pouco democracia. tempo, enfim. Então, há todo um ranço. Enfim, mas o que o Major falou é pertinente, eu concordo, mas também nós temos, como classe policial, de nos conscientizarmos que nós devemos passar para a sociedade, para a comunidade também esse novo perfil do policial. Lógico que não depende de Geraldo, de Campos, isso é uma política de Estado. Entendeu? Então, eu acho que o Estado deve, entendeu, se preparar para essa nova realidade, através de uma formação dos policiais, entendeu, passando justamente essa questão de proteção ao cidadão e não somente de repressão, entendeu, para que, assim como saúde, educação, tudo nesse país precisa avançar. E também no campo da segurança pública, para que os policiais sejam também vistos pela população de outra forma. Eu percebo isso muito hoje na minha classe. Os mais antigos sabem, os delegados de polícia, anos atrás, eram muitas vezes pessoas mais rudes, né? Enfim, que ascendiam o cargo de delegado sem ser por concurso público. Hoje, para você ser um delegado de polícia, você precisa ser bacharel em Direito, inicialmente, é um concurso público no mesmo grau de dificuldade da magistratura, do Ministério Público, todos sabem disso. Então, hoje você vê um delegado de polícia muito mais como um jurista do que propriamente como um policial. Então, isso precisa acontecer. Aconteceu na Polícia Federal, uma renovação na Polícia Federal, e a Polícia Federal está dando essa resposta, está tendo essa credibilidade com o povo. Está acontecendo na Polícia Militar, você vê os oficiais da Polícia Militar hoje preparados, com terceiro grau, enfim, são pessoas efetivamente... Um conjunto de ações que melhor tratamento. Justamente, que vai passar para a população essa nova realidade da polícia. Eu acho que esse é o objetivo. Lógico que não depende isoladamente de mim, nem do Major Campos, é uma política de Estado. Eu acho que se o Estado se conscientizar que tem que preparar o profissional da segurança pública dessa forma, como está fazendo, lógico, é passo a passo, entendeu? As coisas não são rápidas, nós sabemos disso, entendeu? Enfim, a população já vai sentir isso na ponta. Perfeito. Estamos aqui com o delegado de Polícia Civil, Geraldo Rangel, e o Major Campos. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco do programa Polêmica.